Amigos queridos, convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento nas sintonias felizes do Evangelho de Jesus e mantar-nos dessa fonte inesgotável de amor que Jesus legou à humanidade da Terra para nortear os nossos espíritos pelas sendas seguras do progresso espiritual. Que os amigos espirituais que aqui presentes estão, responsáveis por este Evangelho, tenham piedade de nós, compaixão da nossa pequenez e possam socorrer-nos, envolvendo-nos em vibrações felizes, alviçareiras, esperançosas, para que neste ambiente espiritual preparado para nos receber, estejamos felizes pela oportunidade redentora dessa existência na Terra, confiantes nas oportunidades que se nos apresentam a cada instante, resignados pelas provas que nos ajustam às sábias leis de Deus. Assim, Mestre amado, em seu nome e em nome dos Espíritos sublimes que aqui presentes estão, iniciamos as reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. E é o capítulo que vai falar da vida futura, ou seja, da vida do Espírito. E sendo este o postulado básico da doutrina espírita, primeiro postulado a existência e a crença em Deus, e depois a imortalidade da alma e a vida do espírito, que são coisas diferentes, né? E nós estamos nesse item sobre a vida futura. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. É muito importante a gente estar refletindo sobre isso, porque milenarmente sabe-se, embora não sintamos, que somos espíritos imortais e que a vida segue. A vida não sofre solução de continuidade. Desde que o Criador criou a vida, que a vida se fez na nossa individualidade, estamos sempre na vida, vivendo a vida. Ora estamos vivendo a vida do encarnado chafurdado no materialismo, ora, liberto o espírito da matéria, estamos vivendo a vida do espírito, embora encarnados. Porque a vida do espírito não é na desencarnação. Viver como espírito, seja encarnado ou desencarnado, e essa é a questão que nós temos todas as manhãs refletido. O que é viver a vida do encarnado materializado e o que é viver a vida do encarnado espiritualizado, se a gente fosse didaticamente separar assim, não é? Então, mas o que todo cristão crê é muitas vezes uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e até a incredulidade. Então a gente sabe que é um espírito imortal e que algo nos aguarda, mas a gente não sente, só sabe intelectualmente, porque somos muito atemorizados, somos inseguros quanto ao porvir, temos medo do amanhã, não confiamos em nós mesmos em relação ao que estou construindo em mim.
Então, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Então, a doutrina espírita, o Consolador Prometido, chega quando? Quando pressupõe-se que uma parte da humanidade já tinha um certo amadurecimento do senso moral e que a verdade, que são as leis, já era a nossa ocupação, já era o nosso interesse, já era a nossa motivação descobrir juntos. Mas, convenhamos, há muitos de nós que ainda não estamos motivados para compreender as leis divinas, não estamos ainda interessados no meu ser espiritual como espírito que conserva em si as suas construções. E ontem nós falamos que nós podemos conservar e fixar em nós tudo o que nós desejamos das paixões do mundo. Nós podemos fixar em nós, conservando a mágoa e, portanto, a ausência do perdão. Nós podemos conservar em nós aspectos do ciúme e da posse. Nós podemos fixar em nós pensamentos equivocados de egoísmo ou de prepotência. Nós podemos fixar em nós por um tempo indeterminado, mas não por toda a eternidade, porque a força da lei vai nos convidar, mesmo que seja pelo aguilhão da dor, a nós acordarmos. E por isso ontem nós falamos que muitos estão encarnados, vivos, porém mortos para a vida do espírito. Estamos vivos e mortos para a vida do espírito. E sentindo que a vida se encerra na materialidade. É claro que esse ponto de vista ele pode ser, para muitos, um torpor consciencial, quase que um anestésico. Não pensando no amanhã, não existindo o amanhã, eu me esgoto nos meus excessos, porque para mim não há amanhã. Então, a gente trouxe ainda a reflexão que estamos seguindo aqui, sobre a vida. Então, a gente está fazendo esses dois blocos meramente didáticos, né? A vida do homem, entre aspas, que seria o encarnado materialista e muito densificado, porque os seus pensamentos torporosos atraem fluidos equivalentes. Então, o nosso pensamento atrai do fluido cósmico as partículas densas que vão compor o meu modo de sentir, o meu modo de pensar. E isso vai formando carapaças densas, né, que nos impedem de nos percebermos como espírito. Então, mas há aqueles que estão, segundo o Evangelho, resgatando o espírito da matéria. Como nós vamos resgatar o espírito da matéria? Prevalecendo as questões de vida eterna. E quais são as questões de vida eterna? São aquelas que Jesus nos ensinou no estabelecimento das virtudes. Então, isto é espiritualizar a existência. Então, a vida do espírito, que seja o homem encarnado, o ser humano encarnado, espiritualizando a existência, a vida do espírito é construída por aquele que está resgatando o espírito da matéria. Já está compreendendo que existe a vida futura e que esta é a consequência dos seus atos presentes. Nós temos que ter um profundo entendimento de que a vida do espírito, ou a vida futura, se estabelece a partir do instante em que ele trabalha arduamente consigo mesmo, não apenas para o presente, mas para o futuro. É um estado de consciência, né? Tudo que nós fizermos hoje conosco, o que fizermos o melhor hoje, terá repercussão no futuro.
É um número imenso de pessoas que têm medo do amanhã, medo do futuro, inseguros quanto ao amanhã. Esses espíritos, esses de nós que assim sentimos a vida, estamos ou muito presos no passado, fixações mentais, ou estamos na expectativa do amanhã sem estar no hoje. Isso parece filosófico, mas ele é bem simples. Quando nós concentramos todas as nossas potencialidades, pensamento, memória, vontade, consciência, sentimento, na construção do dever, bem simples, os deveres morais são o prenúncio das virtudes e são o caminho para a responsabilidade moral. Ora, se eu concentro todas as minhas forças potenciais na construção do dever, que vai gerar sentimentos nobres, eu terei zero de preocupação com o amanhã, porque a confiança de que o amanhã é a consequência do que eu construo hoje me pacifica. Eu fico o espírito pacificado. Não é que não vão haver dores e sofrimentos, porque há para todos nós nesse planeta. Mas há estado de pacificação do cumprimento das diretrizes do meu planejamento reencarnatório nos pacifica. E todas as síndromes ansiosas seriam solucionadas neste ponto de vista do espírito. Então, aquele que está preso no ontem, ou com medo do amanhã, e o presente está vazio, porque ele está fixado ou numa coisa e na outra, mas no atual momento ele nada faz de investimentos espirituais, terá mesmo insegurança e medo do amanhã. Nós também teríamos, se o nosso presente fosse vazio. Então, viver a vida do espírito se estabelece no instante em que a sua consciência desperta e ele consegue perceber a projeção dos seus atos na vida futura. Enquanto isso não acontece, o ser humano teme a morte. Quem teme a morte vive como homem encarnado materializado. Porque a morte do corpo físico para o ser humano nada mais é do que lançar a consciência semidesperta num nevoeiro intenso, onde o espírito não consegue discernir a realidade das fantasias. É um sem número de pessoas, espíritos na humanidade, que vivem assim, enquanto encarnados e enquanto desencarnados, que não sabem discernir a realidade da fantasia. É uma nebulosa. Entram numa nebulosa, tão desencarnados e nem sabem que estão, tão reencarnados e também não vivem como reencarnados, né? Então, esse estado, nós vamos enquadrar esse estado no estado de imaturidade, né? Está imaturo para a sua existência e não consegue de maneira nenhuma compreender a justiça de Deus. Porque essa é uma frase importante desse texto da vida futura, que só com a compreensão da vida futura para aqueles que estão amadurecidos, compreende a justiça divina. Por quê? Jesus ensinava aos seus discípulos valores morais. E o exercício do sentimento, que uma vez praticado teria repercussão na vida do espírito, portanto, essa repercussão na vida do espírito seria um estado de completa lucidez sobre esses sentimentos que Jesus nos ensinou. Então, o espírito que vive como espírito, resgatando o espírito da matéria, tem prazeres perenes, prazeres que não são desgastados com o tempo, eles são aquelas construções nos relacionamentos que deixam em nosso coração vibrações esperançosas. Então,
nós precisamos entender em que tempo do espírito nós estagiamos. Se temos vivido como espíritos ou se isto é uma realidade distante para nós. Então vamos refletir. Irmãos, quão importante é para nós pensarmos assim, no dia de hoje. Porque como vivemos hoje, provavelmente viveremos amanhã se seguirmos como estamos. Então, nesse momento da nossa vida, tem algo que nós fazemos, que temos plena consciência que é contrário às leis divinas e que, por conta disso, sentimos-nos atordoados, sentimos-nos preocupados, porque alguém pode descobrir, porque algo pode acontecer e ser revelado. Vamos pensar nisso. Se tem algo na nossa vida que a gente quer esconder, que nós não gostaríamos que ninguém soubesse, algo de agora, que nós estamos praticando agora, e que se alguém soubesse, nós ficaríamos envergonhados. E teríamos motivo para nos sentirmos numa situação constrangedora. E, portanto, temos medo dessa situação, que pode vir e que com certeza virá. Se não for hoje, vai ser amanhã, porque nada fica velado para sempre. E se nós pensamos assim, na nossa vida atual, se tem algo que pode nos atormentar e que nós não conseguimos resolver, interromper, modificar, isso causa uma apreensão. Isso também é verdade quando a gente pensa na vida futura ou no nosso futuro. Porque o espírito que se sente nesse momento agindo de maneira incoerente com o que ele sabe, ele tem medo do futuro. Não importa se esse futuro é encarnado ou desencarnado. Não importa. Ele tem medo do futuro. Ele tem ansiedades, tormentos. Agora, quando o espírito resolve viver no aqui e no agora, de acordo com aquilo que ele sabe, o medo desaparece, porque ele não teme nada. Se um juiz chegar, eu não vou temer. E esse juiz chama consciência. O maior juiz é a consciência, não é alguém de fora. Então, o espírito, quando constrói a sua vida futura, seu patrimônio, que é ele mesmo, essa construção, como a Célia trouxe para nós, ela é uma construção para sempre, eternizada. Por quê? Está de acordo com as leis. Então, irmãos, é muito importante a gente pensar nisso. Por que será que tememos a morte? Porque tememos o encontro conosco mesmo. Porque a morte não é nada mais do que isso, o encontro conosco mesmo. Com tudo aquilo que eu produzi
de sinistro ou de brilhante. Tudo aquilo que eu fiz comigo mesmo. Quais foram as questões que nesta existência eu reforcei em mim? Que eu já tinha trazido, que eu sei que eu trouxe, que deveria ser trabalhada, mas no lugar de ser trabalhada foi reforçada pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos. E esse reforço daquilo que precisava ser transformado causa no ser um tormento muito grande, que faz com que ele tema não a vida futura, mas o futuro. Então, é muito importante mesmo nós que estamos encarnados interrompermos de maneira definitiva aquelas ações que nós, de maneira nenhuma, concordamos que os outros pratiquem, mas que nós sabemos que praticamos também. É o dia do basta, do nunca mais. E, obviamente, quando a gente diz nunca mais, para uma situação que não é a melhor, há sofrimento. Porque nós estamos habituados a prazeres mórbidos. Mas esse sofrimento, ele é momentâneo. Logo se extingue, porque vai prevalecer o bem. Então, o quanto é importante para nós, nesse momento da nossa vida, é fazermos uma leitura sobre o espírito que estamos sendo nesta existência e aproveitarmos o dia de hoje para recomeçar diferente. Não ceder mais aquilo que a nossa consciência não concorda. E nós estamos estudando um texto intitulado Vida, do livro Caridade. E nós lemos essa frase, vamos reler hoje. Aprende a pensar em termos de eternidade, para que o internato no corpo físico não te empane a visão da vida. Não te empane a visão da vida. Porque quando nós estamos aqui na Terra e sentimos que qualquer coisa que nós estamos fazendo agora poderá se eternizar, e o que se eterniza é apenas o bem, então aproveitar todos os segundos da nossa vida para realizar esse bem. Realizar esse bem com muita intensidade, para que essa eternidade construída por nós, ela seja cada vez mais resplandecente. Ela nos fortaleça cada vez mais, porque o espírito que vive nessa condição do bem, ele se torna uma fortaleza. Pode vir a adversidade que vier, pode vir a situação que vier, que ele se mantém convicto nas suas construções, na sua capacidade de superar, de avançar, apesar das imensas dificuldades. É por isso que nós devemos nos empenhar 25 horas por dia nessa construção. Uma existência na Terra constitui precioso, mas breve aprendizado, em que sobre a ficha de certo reduto familiar conquistas o privilégio de avançar para adiante nas sendas evolutivas, ou a permissão de recapitular
as próprias experiências. Olha a importância disso. É no reduto familiar, irmãos, é no reduto familiar que nós vamos ter as maiores oportunidades de construir a vida eterna. A vida do Espírito, a vida futura. Com toda certeza é no reduto familiar. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque obviamente existem aqueles espíritos que a sua existência vai ficar circunscrita, aquela existência específica vai ficar circunscrita ao ambiente familiar. E existem outros espíritos que, além do ambiente familiar, porque tudo isso é planejamento reencarnatório, vai ter a oportunidade de trabalhar profissionalmente e ali também eternizar-se pelas ações no bem construída, pelo conhecimento bem estabelecido, pelo envolvimento com as tarefas que abraçou, pela competência que pretende estabelecer as suas ações. Então, o espírito, conforme ele vai entendendo as suas oportunidades reencarnatórias e aproveitando da melhor maneira, o espírito vai avançando em entendimento e vai se tornando naturalmente mais feliz, porque não se sente ameaçado pelas suas próprias ações, pela consequência das suas próprias ações. Não se sente mais inseguro, porque está dando o melhor de si em tudo. É isso que vai construindo a vida do espírito. Nós estarmos presentes, presentificarmos no momento em que estamos. Se eu estou aqui e agora, fazer o melhor possível aqui e agora, sem estar num processo de ansiedade do que virá daqui meia hora, daqui 2 dias, daqui 5 dias. Mas realizar o aqui e agora, com precisão, com amorosidade, com competência, com bom ânimo, com esperança, com retidão. Na medida que o espírito começa o seu viver desta forma, ele vai expandindo esta construção para a eternidade. Então é isso que esses espíritos superiores estão nos dizendo. Atente-se profundamente a esse cadinho familiar. Se esforce ainda mais. Vá até o limite das suas forças. E quando chegar no limite, perceba que essas forças se ampliam, porque não há limite para o espírito quando ele se propõe a fazer o bem e a estar com aqueles que fazem parte do seu planejamento reencarnatório. Não te esqueças, porém, de que a morte se incumbirá de interromper-te o fluxo das regalias, o usufruto das regalias humanas, nas aferições dos valores ou dos prejuízos que haja angariado em favor ou desfavor de ti próprio, a fim de que não percas a necessária renovação para o grande amanhã.
Então, irmãos, vamos ficar atentos, mas muito atentos no dia de hoje, para que nós possamos recomeçar uma vida bem diferente, uma vida em que vamos estar atentos, prestando a máxima atenção nas oportunidades que a vida nos oferece, para que possamos nos fortalecer e nos fazermos cada vez mais conscientes e, com isso, construir o amanhã glorioso. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada, que o Senhor nos envolve com vibrações de paz e de equilíbrio, de bom ânimo, de serenidade, o Senhor possa estar por nós, nos envolvendo em vibrações felizes, nos sustentando nesse dia, Senhor, para que possamos nos entregar com alegria e bom ânimo às tarefas sublimes que o dia nos aguarda, que possamos estender os nossos melhores sentimentos a todos que nos cercam. Possamos ser espíritos operosos no bem. Possamos, Jesus, realizar conosco mesmo aquilo que viemos fazer na terra. Que possamos ser mais felizes, mais amparados. Que possamos, Senhor, mantermos-nos vigilantes, a fim de que possamos realizar sempre o bem. Ampara todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Permite, Senhor, que os bons espíritos possam estar por nós, guiando nossos passos, orientando-nos, sugerindo o melhor. Permite, Senhor, que possamos estender as nossas mãos para todos aqueles que nos chegarem, necessitados daquilo que temos, daquilo que somos, a fim de que possamos servir todos os dias da nossa vida. Se conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja.